Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos sobre a geografia nos vestibulares e nesse caso, né, no Enem, como vocês podem ver, né, mais precisamente na prova aí de ciências da natureza e suas tecnologias, né? Gostaria só de lembrar que geografia também estuda a natureza, né? A gente foca no que o homem faz com ela, mas a gente também, né, tem toda uma área da geografia chamada geografia física, né? E dentro dela tem várias sub-áreas, né, que apareceram aí nessa prova do Enem, né? É, eu vi poucas questões que dava, né, para você resolver pela geografia exclusivamente, mas assim, né, acho que a geografia ela dá aquele repertório, aquele conforto, né? Quando você lê um enunciado, quando você estuda uma coisa e fala, pô, mas isso eu já vi em algum lugar, isso eu já tenho uma ideia do que ele está falando, né? Então, vamos lá. Nessa versão aqui de prova que eu peguei, não tinha a foto, né, do Enem, já começa direto aqui nas questões. Questão 91, uma questão de biologia, né? Mas dentro da geografia, a gente tem uma área chamada biogeografia, né? Que vai estudar aí os seres vivos, a distribuição desses seres vivos, né? Eu tive um professor chamado Helmut Tropmeyer, que estudava saúva, ele estudava galho azul, né? Ele estudava um monte dos bichos aí e a sua distribuição, né? Então aqui, ó, essa questão, embora ela seja de biologia, né? Ela está comparando aqui a falsa coral, a coral verdadeira, né? Está dizendo que as duas, né? Ó, Cerrado e Amazônia, né? Ó a geografia aí, né? A gente regionaliza, a gente demarca, né, esses biomas. Abriga um grande número de serpentes, popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante, e essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras, né? Na boa, eu não sei diferenciar muito bem, né? Para mim, eu teria medo de todas elas se eu encontrasse, né? E é isso que o meu coração diz, né? E de certa forma isso acho que leva à resposta, né? Que eu acredito ser a letra D de dado, né? Reduz a possibilidade delas sofrerem predação. Todo mundo vai ficar com medo, ninguém vai querer comer ela, né? Porque todo mundo acha que ela é venenosa, mesmo que ela não seja. Mas, de novo, né, essa é uma questão de biologia, conversem com os seus professores de biologia, né? Aqui eu não estou muito para explicar item por item, né? A minha ideia é só mostrar como a geografia ali aparece, né? É, Questão 92 não é geográfica, ela é biológica. 94. Questão 94, ela é uma questão de biologia, né? Eu não tenho a menor ideia onde esse poluente aí, que seria o microplástico, né?
acumula. Aliás, eu até tenho uma ideia, porque ele fala em lipossolúvel, se eu tivesse que chutar aqui, eu chutava tecido adiposo. Mas, né, também não estou aqui para entrar na área dos meus colegas, né? O microplástico é um tema que a gente trata em geografia, né? Em especial nos segundos e terceiros anos, tem todo um conteúdo aí ligado a problemas ambientais, questões ambientais, temas de meio ambiente, né? E o microplástico está entre eles, né? Tem saído bastante reportagem, bastante matéria, né? Que tem microplástico no leite materno, tem microplástico no nosso sangue, tem microplástico acumulando em tudo quanto é lugar, né? E aqui, assim, toda a interpretação, né? Toda não, né? Mas parte dessa interpretação de texto tem a ver aí com geografia, né? A ação de fatores abióticos, né? É o sol, os raios ultravioletas do sol, o vento, a chuva, né? Vão quebrar o plástico, né? Da sacolinha, do canudo, do que quer que seja, em pedaços menores, né? Como o plástico ele não se degrada, né? Ele vai ficando cada vez mais pequenininho, né? Então ele vai falando aí, né, sobre esses fatores abióticos aliados à biodeterioração que contribuem para a formação desses microplásticos, né? Enfim, questão, né, de um tema aí geográfico bastante interessante. E a questão 97, né? A gente fala mais disso no segundo ano, quando fala de agricultura, né? Tá aí, ó, sistemas agroflorestais, né? Sistema agroflorestal é uma integração no nível hard, né? Quando você está integrando no mesmo espaço, no meio ambiente, né? Várias e várias plantas diferentes, né? Sistemas agroflorestais alinham interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas, que se tornaram pouco produtivas, como as utilizadas muito tempo para pastagens, né? Tem o agro-silvo-pastoril, né? Que você faz uma integração de agricultura, né? Plantio de árvores e pecuária. Inclusive, meus alunos de segundo ano fizeram, né, uma questão de prova sobre isso. Para isso, no primeiro momento, árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho, abóbora, que geram renda para os proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras, arbustos, de acordo com o arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Nesse processo, ocorrerão mudanças graduais de estrutura, composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente. Eu acho que aqui, né, ele já leva vocês para a resposta que é sucessão ecológica. Mas é uma questão de biologia, converse com o professor de vocês, né, ocorrerão mudanças graduais de estrutura, composição, parará, né, mas meu coração geográfico me levaria aqui na sucessão ecológica, né, pela própria interpretação do texto, né? Mas é um tema geográfico. Inclusive, eu falo da milpa, né? Que é um tipo de agricultura lá das comunidades pré-colombianas, né? Que é um exemplo aí de consórcio ou integração, né? Aqui eles plantavam milho, feijão e abóbora. A figura acabou ficando ruim, né? Mas porque cada plantinha, né, uma ajudava a outra no seu processo aí de desenvolvimento. Questão 99, bem interessante pelo tema. Eu não sei respondê-la,
né? Mas aqui, ó, saúde do professor, né? Ele traz aqui a questão da sala de aula, dos decibéis. Eu que tive um problema com a voz, comecei a perder minha voz, né? Enfim, né? Essas questões de saúde, agora que eu já sou um velhinho, me interessam bastante, mas é uma questão de física, eu não tenho a menor ideia de como resolve. Agora, questão 101, né? Tem aqui um texto sobre energia solar, né? Mais precisamente sobre um aquecedor de água solar, né? E olha só, água fria vai por baixo, é esquentada e ela volta e é jogada lá em cima, dentro do tanque, ó. Dá para ver que em cima fica água quente, embaixo fica água fria. Em cima, água quente, embaixo, água fria, né? Na geografia, a gente fala da convecção. Tem a chuva de convecção, a evapotranspiração, né? Ou a evaporação da água, né? Muito rápida, chega lá em cima, esfria, condensa, precipita, né? Tem as correntes de convecção que acontecem no interior da Terra, né? Magma é aquecido pelo núcleo, lá no manto, sobe até a superfície, depois ele esfria, desce, né? Forma as correntes de convecção que movimentam as placas tectônicas. Outro tema geográfico aí muito interessante. Questão 102, biogeografia, né? Ó, distribuição de doenças. Autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses como chikungunya e zika, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas. Parte de uma análise da relação entre urbanização e incidência dessas doenças. Urbanização sem saneamento básico contamina a água, né? Contamina a água, reduz biodiversidade, mata os peixes, né? Então o esgoto da cidade vai lá eutrofizar as águas, polui as águas. Eu que moro aqui do lado do Tietê, né? Fica com cheiro ruim, baixa a quantidade de seres vivos ali na água, né? E aí não vai ter quem coma as larvas dos vetores da doença, né? Aqui conversem de novo com os professores de biologia de vocês, mas eu acredito que é diminuindo a população dos predadores aquáticos, né, que vão comer aí as larvas ou a mosquitinha quando ela vai pôr os ovinhos lá na água, enfim, né, eu acredito que é a letra D de dado. Questão 104, né? Ó, antes, essa daqui, procariontes, ó, ciclo do nitrogênio, ciclo do gás carbônico, né? São os ciclos biogeoquímicos, né? Junta aí geografia com biologia, né? Com química, né? Aqui outra, ó, 104 fala de poluição aí fotoquímica, fumaça fotoquímica, né? De como a luz vai degradar aí alguns poluentes, né? Produzindo aí alguns óxidos que vão causar irritação aos olhos, aparelho respiratório, danos às plantas. É bem interessante, não é uma questão que eu sei a resposta, né? Aí acho que é mais para química, mas a gente fala desse tema, né? Ligado também à poluição urbana. Depois, questão 105, eu só achei legal aqui por conta dessa coisa da tecnologia ou do conhecimento, né? Embora isso também é benéfico para a indústria, já que elas gastam menos material aí para fazer o carro, né? Que vai amassar. 108 ligado aqui à evolução, também não sei, mas é um tema que pessoalmente ele me interessa muito,
né? Eu gosto bastante de ver essas coisas, né? De como em diferentes lugares a gente teve, né? Diferentes linhas evolutivas aí da vida. 117. Aqui eu falo disso para os meus alunos. Essa é uma questão de química, mas biogás, né? Inclusive, meus alunos, eu mostrei um globo rural de uma fazenda que cria porcos, né? E usa lá o cocô do porco para fazer metano, e daí eles usam esse, né, biogás no caminhão, no trator, enfim, para reduzir os custos ali da propriedade, né? É bem legal aí essa temática do meio ambiente. Outra questão interessante, aí a 118, né? Ela traz aqui, ó, fitorremediação, técnica que usa plantas, né, para diminuir aí danos ambientais, para consertar impactos. Daí eles dão, né, várias coisas aqui que as plantas ajudam, né, a degradar aí poluentes, né, ou a estabilizar esses poluentes, né. Nesse caso aqui, ele está falando sobre mercúrio, né, e qual dessas técnicas retiraria aí o mercúrio de forma mais eficaz, né. Eu também não sei, aqui é com biologia, né, mas a gente passa por isso, né, passa, por exemplo, para o uso de plantas que absorvem sal, por exemplo, a diminuir salinidade do solo, né, é um exemplo de fitorremediação, né, no mercúrio eu não sei o tipo de planta, ou como que ela vai tirar aqui. 119 também é um tema de aula de geografia, né? A gente fala bastante disso, né? Quando fala da distribuição das reservas minerais aí de bauxita, né? Da produção de de alumínio, que é uma indústria energointensiva que consome aí muita eletricidade. E além disso, aqui no Brasil, nosso país é líder em reciclagem de latas de alumínio, né? Só um cuidado, que esse negócio assim é vendido como se fosse muito bom, né? Para o meio ambiente e tal, ó, tira um monte de latas aí, diminui, né, em tese a exploração, mas assim a gente só recicla um monte de alumínio porque a gente tem uma população muito pobre, muito precarizada que topa mexer no lixo, né? Para pegar essas benditas latinhas de alumínio. Né? Ninguém nasce sonhando em ser catador de lata de alumínio ou sonha que seus filhos sejam catadores de lata de alumínio, né? Então, assim, né, é legal, pôr para o meio ambiente, bacana, mas, né, isso é só uma amostra da baita desigualdade social que a gente tem aqui no nosso país, né? 123, né? Eu sempre digo que eu aprendo coisas lendo a prova. É sobre placa solar, mas eu não sabia disso, desse negócio de pôr grafeno e daí a placa gera energia mesmo no dia nublado, com o pingo d'água. Eu achei interessante. É, e aí a gente chega, talvez, na questão mais bonita da prova para geografia. Eu, assim, a hora que eu li o enunciado, eu fiquei até emocionado aí, porque, meu, falo disso quase que toda semana, né? A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu. Habitação de formato hemisférico, né? Hemisférico, que ela é metade de uma esfera, né? Que nem quando a gente estuda geografia lá, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério ocidental e oriental, né? É, Formato hemisférico construído durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura
de construção se justifica pelo fato desse povo habitar as regiões mais setentrionais, né, do extremo norte da Groenlândia, do Canadá e do Alasca, né? Eu dei essa aula para os terceiros anos. Você comprou uma geladeira, né? Daí eles estão lá, ó, dentro desse iglu, né? E aí, para quê? Ah, é para as crianças. Elas adoram brincar de casinha, né? Então, pegando aqui o gelinho para brincar de casinha, né? Na tirinha, a geladeira é necessária porque a temperatura interna do iglu, né, é maior do que a de solidificação da água. É, eu acredito que é essa aqui a letra A, né? As outras tem que conversar com o professor de física de vocês, né? Que não é uma questão eminentemente de geografia, mas a geografia te dava conforto, felicidade, porque você já ouviu seu professor falando disso aí várias e várias vezes, né? E depois dessa questão linda, vem as questões aí de matemática, né? Essa dos sapinhos no Brooklyn também achei interessante, de invasão biológica. É, em matemática, dessa vez não tinha nenhuma questão que você conseguiria resolver pela geografia, né? Mas tinha aí em algumas delas temas geográficos, como por exemplo aqui na questão, né, 140, que é um exercício de escala. Mas em geografia a gente faz escala, né, conta de escala muito mais simples, porque a gente não tem essa competência para ficar transformando centímetro para metro quadrado, para depois voltar para centímetro quadrado, né? Enfim, né? Mas escala é um tema geográfico. Outro tema geográfico está aqui na questão 141, ó, balança comercial, né? O resultado é entre aquilo que o país exporta, vende, e aquilo que o país importa, né? Mas aqui ele quer, não tem a menor ideia de S1, S não sei o quê, aí é com a matemática, né? Mas como falei, a geografia te traz o conforto de você conhecer o assunto. Aqui depois, né? 142, ó, crescimento populacional da cidade, outro tema geográfico. Depois lá na frente, 168. Sempre cai uma questão de projeção ortogonal, né? Às vezes a gente consegue resolver pela geografia, né? Esse ano não. Eu não tenho a menor ideia aqui de qual é a resposta, né? Mas é uma questão de projeção. Em geografia a gente trabalha a projeção de forma mais simples, né? Projeções cartográficas, né? Então, em geografia, a gente tem aqui, né? Projeção cilíndrica, projeção cônica, projeção plana, né? A questão ali, acho que é sobre projeção ortogonal, né? Sempre cai uma questão disso, né? Eu não manjo muito aí dos paranauês desse tipo de projeção. Mas projeção, né, são as técnicas que na cartografia a gente usa para transformar a Terra, que é um objeto tridimensional, né, numa superfície plana aí, né, no planisfério, que seria o mapa mundi. 172 também é uma questão aí, acho que de matemática, sobre escala Richter, né, escala dos terremotos. O que eu sei na geografia é que a escala Richter é uma escala logarítmica. Para aí, né? E eu sei que o terremoto, por exemplo, de nível 2
é várias vezes mais forte do que um terremoto de nível 1, de nível 3 é várias vezes mais forte do que o de nível 2 e talvez dezenas de vezes mais forte do que o de nível 1 e assim por diante, né? Mas calcular isso eu não sei, né? Mas eu dou essa informação para os meus alunos em aula. Falo, ó, vocês vão aprender sobre logaritmo e matemática, e a escala de terremoto é uma escala logarítmica. E a última que aparecia em alguma geografia era a questão 175, que eu também não tenho a menor ideia de como calcular, porque é matemática, vocês se entendam com o professor de matemática de vocês, mas, né, densidade demográfica, a gente trabalha em geografia, né, a quantidade de pessoas num determinado espaço, né, para falar sobre população relativa, né, então você pega ali o total de habitantes, divide pela área, né, você vai ter uma quantidade X de habitantes por quilômetros quadrados, né, a gente trabalha, olha a densidade da população brasileira, né? O Brasil é um país populoso, mas não é povoado. A gente discute esses temas, né? Mas, de novo, a geografia está trazendo aí um pouquinho de conforto. Pessoal, era isso que eu tinha para falar, né, da geografia nessa prova. Eu achei ela interessante, né? Assim, tinha pouca coisa específica de geografia, mas o esperado, né, era mesmo que ela cobrasse mais matemática, física, química e biologia, né? Então, a prova foi coerente com aquilo que ela se propõe, né? Mas o que eu queria era mostrar para vocês que a geografia permeia, ela está presente, ela não é Jesus, mas está no meio de nós. É isso aí. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado a todos.